A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus da Boa Esperança. Está sob a coordenação do pastor James Costa. Eu me chamo Irmão Salomão, sou superintendente aqui da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos comentar a lição dos jovens. Lembrando aos irmãos que esse canal ele comenta a lição de adulto e a lição dos jovens. A lição que nós vamos comentar é a lição dos jovens, a lição que começa é a lição do primeiro trimestre de 2023. Essa lição tão boa, tão maravilhosa, é de suma importância essa lição, porque vai nos ensinar sobre a santificação. Antes de começarmos a comentar a lição, eu te peço que você se inscreva no canal, deixe seu likezinho, certo? E comente a lição. Quando você deixa o like e comenta, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante, certo? E assim ele vai passando para outras pessoas e assim a palavra do Senhor ela é proclamada aos quatro cantos da terra. O tema principal da lição diz assim: separados para Deus. O subtema diz assim: buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos unidos por Ele. A lição que nós vamos comentar é a lição de número 1, que tem como tema a santificação, o caminho que leva à vida eterna com Deus. O texto principal, que é a primeira base da lição, ela nos diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. O resumo da lição nos diz assim: o crente deve se esforçar para viver em paz com todos e para ser santo, pois a santificação é indispensável para vermos o Senhor. A lição ela tem 3 objetivos, como eu sempre gosto de falar sobre isso, e cada objetivo ele está subordinado a cada tópico da lição. Diz assim, o primeiro objetivo: apresentar a diferença entre o sagrado e o profano. O segundo objetivo é explicar o sentido da palavra santificação. O terceiro objetivo é destacar os 3 estágios do processo da santificação. A segunda base da lição, ela se encontra no texto bíblico, que está lá no livro de Levítico, capítulo de número 20, do 1 ao 8. Eu peço que você leia com seus alunos, é importante, que é o que vai dar base ao estudo da lição. A introdução diz assim, uma pequena parcela dela: estudaremos a respeito da santificação, ou seja, a separação do crente do mundo e das obras da carne para uso exclusivo de Deus. Então, nós vamos estudar ao longo desse trimestre de 2023, ao primeiro trimestre, sobre a santificação. Cada processo, o que a santificação faz ou causa na vida do crente. Qual o propósito da santificação? Será que a santificação ela é precisa? Ela é única? Então, são perguntas que ao longo desse trimestre ela vai ser respondida. Será que nós podemos chegar diante de Deus sem a santificação? Então, tudo isso ela vai ser respondida ao longo da lição. O primeiro tópico da lição, ele tem como tema sagrado versus profano. O primeiro ponto do primeiro tópico diz assim: o sagrado e o profano, certo? Para estudarmos a respeito do conceito de santidade em nossos dias, é indispensável tratarmos da distinção entre o sagrado e o profano na Idade Antiga. Então, é importante a gente ver como era naquela época,
sobre a distinção entre, ou a separação entre sagrado e profano. A relação do ser humano com o sagrado é determinada pelo sentimento de medo, de poder e de desejo. Por exemplo, o medo era visto como um sentimento capaz de afastar as pessoas de tudo que fosse profano. Então, naquela época, sim, era mostrado que o medo era visto como um sentimento capaz de afastar as pessoas do profano. O poder era representado por aqueles que detinham algum tipo de liderança religiosa. Então, o poder era representado por algum sacerdote, por algum líder, certo? Que mostrava e apresentava o domínio sobre as pessoas para evitá-la que ela se contaminasse com o profano, certo? O desejo era um conjunto de impulsos em direção à própria vontade, os desejos carnais. Isso era no sentido indispensável na antiguidade, certo? Diz assim, a idade antiga também, o sagrado era visto como tudo aquilo que era relativo à religião, ou culto ou ritos, que não deveria ser infringido. Então, o sagrado era visto dessa maneira, tá certo? O profano era tudo aquilo que não pertencia à religião. Então, tudo aquilo que não pertencia à religião, tudo aquilo que fugia da religião, era considerado profano. Então, isso era conceitos na antiguidade, era visto na antiguidade, que fala sobre o sagrado versus o profano, que era o primeiro ponto. O segundo ponto da lição tem como tema a concepção e a vinculação com o sagrado, certo? As sociedades, de um modo geral, têm concepção diferentes a respeito do sagrado. Então, a gente sabe que a sociedade, ela tem o pensamento deles, dependendo da cultura, dependendo da religião, eles têm um conceito totalmente diferente do sagrado, certo? No geral, os não crentes recebem tantas informações a respeito de Deus que acabam fazendo tantas informações que eles não conseguem distinguir o que é certo, o que é errado. Então, é muita informação, certo? Algumas pessoas não crentes têm a concepção diferente a respeito do que é divino e sagrado, mas a sua maioria, elas têm esperança em uma vida após a morte. Então, eles sabem, eles têm a concepção do divino e do sagrado, certo? Mas eles têm também a esperança e sabem que há vida após a morte. Eles sabem sim, alguns até negam ou fingem que não sabem, mas todo mundo sabe que há vida após a morte. A Bíblia diz que todo ser humano vai prestar conta perante Deus do que fez de bom e do que fez de mal. Vamos prestar conta. Então ninguém vai escapar, que é a chamada lei da semeadura. Ninguém escapa dela, certo? Diz assim a lição, consequentemente, uma prescrição de ritos e prática como requisitos para se alcançar este novo estágio depois da morte. Então, eles veem que há um pré-requisito para se alcançar a vida após a morte. Bom, a gente vê a concepção e a vinculação com o sagrado. A concepção, quer dizer, o que nasce, certo, na mente, nas pessoas, que as pessoas veem, certo, e sabem, com a vinculação, com a ligação com o que é sagrado. O terceiro ponto da lição nos diz assim: a mediação entre o sagrado e o profano. Há sempre essa mediação. Por quê? Desde a antiguidade existiu no Antigo Testamento o sumo sacerdote, que era o principal, era o responsável, entendeu? Sobre essa mediação entre o povo e Deus. A lição diz assim: o sagrado e o profano são antagônicos, quer dizer, opositor. Um vai de encontro ao outro. O sagrado e o profano, é opositor. Enquanto o sagrado tem a origem em Deus e é baseado nas Escrituras, o profano vem do maligno e encontra lugar no velho
no velho homem, que a gente chama de o homem carnal. Ele ali encontra morada, encontra guarida, certo? Mas nós sabemos que o sagrado, ele vem de Deus. Ele vem do que é sagrado, do que vem de Deus, vem do amor de Deus. Então, o crente tem que saber disso, tem que conhecer muito bem isso. Como eu falei, no Antigo Testamento existiu o sumo sacerdote. Diz assim a lição: era o principal entre os sacerdotes e era responsável pelo culto, pela adoração e pelos sacrifícios na congregação dos filhos de Israel. A sua função era representar os israelitas diante de Deus. Então, olha só, tinha essa mediação, ele representava os israelitas perante Deus, certo? Ele diz aqui, o profeta falava em nome de Deus e exortava o rei, o sacerdote e o povo quando era preciso. O sacerdote também era esse mediador também. Ele trazia, o profeta também era esse mediador, ele trazia a mensagem de Deus, ele cobrava o povo para a santificação, ele dizia, ele dava a mensagem de Deus, anunciava quando eles estavam longe da presença do Senhor e também anunciava o castigo, certo? Então, a gente está vendo aqui a mediação entre o sagrado e o profano, certo? No Novo Testamento, o conceito de santidade supera a divisão entre o sagrado e o profano, como veremos em uma lição mais adiante. Então, no Novo Testamento, ele vai muito além. Ele supera, diz aqui, supera as diversas, a divisão entre o sagrado e o profano, vai muito além. Bom, concluímos aqui o nosso primeiro tópico da lição, que tem como tema o sagrado versus profano. A gente viu o sagrado e o profano, a gente viu a concepção e a vinculação com o sagrado, a gente viu também a mediação entre o sagrado e o profano, sobre esse mediador que existia no Antigo Testamento, e hoje a palavra do Senhor, ela é responsável. E o Espírito Santo que habita no nosso coração, ele também é responsável para mostrar o caminho certo e a luz que nos leva a Deus. O segundo tópico da lição, que tem como tema, o que é santificação? Então, o segundo tópico vai dar um conceito de santificação. O que seria santificação? O primeiro ponto diz assim, compreendendo os termos santo e santidade. Então, ele vai fazer aqui uma separação entre santo e santidade. No hebraico, a palavra gados, que é santo, e godes, que é santidade, significa a separação do que é comum, impuro, e a consagração a Deus, quer dizer, a separação do que é comum ou impuro, quer dizer, e leva à consagração a Deus, certo? Então, esse é o sentido de compreender os termos de santo e santidade. Diz assim, o termo é utilizado em Levítico 6, do 19 ao 23, a respeito da consagração do sacerdote, e em Êxodo 29 e 27, quando trata a respeito da consagração do altar. A consagração é vista de modo diferente, que é consagrar é o quê? Consagrar é separar, certo? Separar é limpar o local, é ser consagrado, é ser santificado para Deus. Também é utilizado no ato de consagração de um lugar, como ocorre no Monte Sinai. A outra utilização é para demonstrar a santidade de Deus, que é a que o qualifica para julgar pecados, certo? Lá em Levítico 10, versículo 3, e Números 20, 13, e Ezequiel 28, versículo 22, fala sobre isso. Bom, a gente viu aqui, compreendendo os termos santo e santidade. É bem diferente, certo? O segundo ponto diz assim, as leis de Deus sobre os pecados sexuais.
certo? A gente lembra que a gente está dentro de um tema, o que é santificação. Então, esse segundo ponto vai tratar sobre as leis de Deus, sobre os pecados sexuais. Diz assim a lição, lá em Deuteronômio 22, do 13 ao 30, trata a respeito das leis divinas sobre os pecados sexuais. Quer dizer, os israelitas eram um povo de Deus, por isso deveria evitar tais pecados ao se estabelecer como nação da terra prometida, pois estavam cercados por povos que eram impuros. Então, o povo de Deus tinha por obrigação de separar desse povo, mesmo eles habitando rodeado de pessoas impuras, eles tinham a obrigação e dever de permanecer e de andar em santidade, puro. Mas o que aconteceu? Eles se contaminaram com esses povos, certo? Contaminaram. Diz assim, no Novo Testamento, lá em Colossenses, Paulo reconheceu a importância da pureza sexual, certo? Tal pecado tem o poder de destruir pessoas em uma nação, por isso é tão combatido nas escrituras sagradas. Então ele tem poder o pecado sexual tem poder de destruir tanto a pessoa como a nação, porque foi o que aconteceu com o povo israelita. Eles cometeram pecados sexuais e por isso pagaram um alto preço. Então, as leis de Deus sobre os pecados sexuais, isso é o ponto 2 do segundo tópico. O terceiro ponto do segundo tópico tem como tema a santificação e a Septuaginta, certo? Falando sobre a Septuaginta, é a antiga versão grega do Antigo Testamento, certo? A raiz hebraica que dá origem à palavra santificação é traduzida de grande maneira, nas vezes, pelo termo santo. De forma geral, os termos utilizados pelos autores bíblicos para se referir à santificação. Quer dizer, tem como objetivo principal enfatizar o sentido de separação das práticas consideradas pecaminosas. Então, a palavra santo tem, no sentido lá na Septuaginta, a antiga versão do Antigo Testamento, grega do Antigo Testamento, ela tem como sentido de separar as pessoas dos atos sexuais ou pecaminosos, quer dizer, tem o sentido de separação das práticas pecaminosas. Ela também aponta para a ideia de consagração e dedicação ao serviço do reino de Deus, tendo como parâmetro a justiça e a vontade do Senhor. Então, quer dizer, ela também tem como parâmetro a justiça e a vontade do Senhor. Isso é o que faz a santificação no sentido da Septuaginta, que é a antiga versão grega do Antigo Testamento. Tinha essa função, certo? Bom, a gente viu aqui o segundo tópico da lição, que tem como tema o que é a santificação. A gente viu o primeiro ponto, que é compreendendo os termos santo e santidade. A gente viu as leis de Deus sobre os pecados sexuais. Vimos também a santificação e a Septuaginta, certo? Esse foi o segundo tópico da lição. Vamos adentrar no nosso terceiro tópico da lição, que tem como tema os 3 estágios da santificação. Os 3 estágios da santificação. O primeiro ponto tem como tema santificação posicional ou inicial. Você vai ver aqui sobre a santificação posicional e inicial. Por que posicional? Dá o sentido de posição, de tomar uma posição, tomar uma atitude, uma escolha. A sua posição é essa. É aonde? É à direita? É à esquerda? Não. É no centro da vontade do Senhor. Por isso que a santificação é posicional ou inicial. Diz assim a lição: essa etapa de santificação ocorre de forma instantânea. Trata-se do momento em que a pessoa é justificada pela fé na obra vicária de Cristo e purificada de imediato. Quer dizer,
A pessoa ela é justificada pelo quê? Pela fé, certo? Na obra vicária de Cristo, é purificada de imediato, é instantâneo. Quando ela crê em Cristo Jesus como o seu único Salvador, nesse Cristo que derramou o seu sangue na cruz para nos salvar, de imediato ela a justificação, ela é purificada de imediato. A purificação. Por isso que a Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, e também nos torna alvo mais que a neve. Aleluia, glória a Deus. A justificação acontece por meio da fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Importa, ainda sabemos que Ele é Deus. Importa que a gente creia, tenha fé, para que possamos chegar diante de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E não pelos próprios méritos de quem foi justificado. A eficácia da obra expiatória de Cristo na cruz é creditada na conta da pessoa que creu, certo? Então, essa é a santificação posicional. Ela aceita Cristo, ela toma a posição de aceitar a Cristo e, ao mesmo tempo, é inicial. Ela inicia-se, ela toma a posição. Essa é a santificação, tanto posicional como inicial. O segundo ponto do terceiro tópico tem como tema a santificação contínua e progressiva. Olha só, a santificação ela é contínua. Por quê? Porque ela é dia após dia. Todos os dias a gente se santifica um pouquinho. Eu digo assim que a santificação é como se fosse um degrau ou uma escada. Cada dia a gente sobe um degrau. Cada dia vai subindo um degrau. Mas para que essa escada? Para a gente, cada dia que a gente sobe um degrau ao encontro de Deus. Aleluia. Então, a santificação ela é progressiva, ela é uma caminhada, certo? A santificação é contínua, dia após dia e progressiva. Diz assim a lição: a santificação é dinâmica, um processo progressivo e contínuo. A santificação continua e progressiva acontece na vida da pessoa já justificada, como algo natural, pois a pessoa, uma vez justificada, recebe uma nova natureza, que a torna alguém que não se acostuma mais com a vida de pecador. Então, quando ele entra na presença do Senhor, ela recebe a santificação, ela é um processo contínuo, progressivo, então ela abandona a vida que ela viveu. Ela não tem mais prazer na vida de pecado. Ela passa a viver em novidade de vida. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Diz assim a lição: no entanto, ela deve vigiar, pois a velha natureza continua atuando na vida do crente. Olha, ela tem que estar vigiando todos os dias, sempre, porque a velha natureza ela está presente. A natureza só vai ser arrancada, só vai ser subjugada no céu. Enquanto a gente está aqui na terra, a natureza humana, pecaminosa, ela vai estar presente, ela vai estar conosco todos os dias. Então ela tem que ser subjugada todos os dias. O terceiro ponto do terceiro tópico diz assim: santificação final. O que é a santificação final? A santificação somente alcançará seu estado pleno e perfeito quando a velha natureza for finalmente removida e mortificada. Portanto, a santificação final não será alcançada nesta vida. Como a gente já falou um pouco antes, a santificação final ela não é alcançada aqui na terra. Não, só vai acontecer no céu. Diz assim a lição: isso só acontecerá somente com a glorificação, quando os salvos receberem seus corpos glorificados, semelhante ao de Cristo, depois da ressurreição. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 52, fala sobre isso. Então, isso é depois, um corpo glorificado, um corpo transformado, aí sim vem a santificação final.
a velha natureza, ou a natureza pecaminosa, ela é vencida, ela é subjugada definitivamente. A morte não tem mais domínio, não há mais tentação no céu, certo? Então, vai viver em harmonia com Deus. Bom, com isso concluímos a lição. Esse terceiro tópico nos falou sobre os 3 estágios da santificação. Quais são esses estágios? Santificação posicional ou inicial, santificação contínua e progressiva, e a santificação final. Esses foram os 3 estágios da santificação. A conclusão nos diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Por isso que no versículo que a gente viu aqui, no texto principal, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando ele fala em seguir a paz com todos, ele está dizendo que a santificação, ela anda em conjunto com a comunhão com os irmãos. Não há como andar em santificação se eu estiver em contenda com os irmãos. Então devemos seguir a paz, por isso que ele bota a paz com todos. Paz aponta para a comunhão com todos. E a santificação, por isso que ele diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz, santificação. Comunhão, santificação. Essa é a conclusão da lição. Sem sair, irmãos, nós não somos nada. Bom, eu te agradeço pela sua participação, pela sua audiência. E lembrando, se inscreva no canal, deixe seu like, comente a lição. Nós somos muito gratos pela sua audiência. Esse canal ele não vem tomar o lugar da Escola Bíblica Dominical, não. Vá para a Escola Bíblica Dominical, leve sua família, leve seus filhos. É de suma importância aprendermos a palavra do Senhor. E desde já eu te digo, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Amém.